Pessoal, muito boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula da Escola de Aprendiz do Evangelho Online. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, bem, particularmente para mim, muito agradável, que é o Evangelho no Lar. Muito agradável porque eu faço o Evangelho no Lar, eu participo do Evangelho no Lar há mais de 45 anos. Nós temos aqui, meus pais já faleceram, meus pais já eram espíritas quando os filhos nasceram, já eram espíritas, e tinha já a tradição do evangelho lá, e a gente foi mantendo isso. E aí, até hoje, eu e minhas duas irmãs mais velhas, a gente mantém. Semanalmente, a gente se reúne na casa de minha irmã, no caso, para fazer o evangelho no lar, e é muito agradável para a gente, porque o evangelho no lar, a gente tem que começar a observar ele não como um culto em si, uma coisa ritualística, mas como um encontro onde você vai conversar, bater papo. E eu lembro muito que minha mãe, ela criou o costume nosso, assim, a gente chegar no Evangelho no lar, antes de começar o Evangelho, a gente contava como tinha sido o dia, nós crianças, como tinha sido as nossas brincadeiras, como tinha sido na escola. Era um bate-papo. Depois disso, a gente fazia uma prece, lia-se o Evangelho, nessa época éramos todos crianças, a gente lia algum livro infantil também, ela nos colocava para ler. Era aquela didática, né? Toda interessante, até porque minha mãe era professora, então ela impunha uma certa didática que era muito gostosa, muito agradável. E nós vamos entender como que nós podemos fazer a realização do Evangelho no lar e quais os benefícios que isso pode ter no grupo familiar que o realiza. E o Evangelho no lar, ele deve ser visto por nós como uma prática que, além de estudo, ela é um momento em que os familiares se reúnem para fazer uma oração e para refletirem sobre a própria vida, sobre o comportamento que tiveram durante o dia ou durante a semana, a depender do dia. A depender do dia que você escolha para fazer o seu evangelho no lar. E é um momento muito agradável, porque todas as vezes que nós buscamos um estudo sério, todas as vezes que nós buscamos a oração, nós nos conectamos com forças espirituais. Até mesmo quando a gente senta só para pensar sobre a vida e que nós estamos com a mente voltada para o bem, para a fraternidade, os bons espíritos, eles estão ali ao nosso lado, nos dando luz, nos orientando. É muito comum nas atividades mediúnicas que eu participo, algumas entidades benfeitoras virem dizer: estamos a semana inteira no pé do ouvido de vocês, falando isso, falando aquilo, e vocês não prestam atenção. É muito interessante, assim, quando eles dizem: como assim? Quer dizer, então, que naquele momento você que estava me inspirando? Com certeza. Com certeza, quando nós estamos conectados com o bem, com o amor, essas forças espirituais do bem estão ao nosso lado, nos orientando, nos fortalecendo para que nós possamos ter uma base que nos sustente nos momentos de adversidade do dia a dia das nossas vidas. E o Evangelho tem um objetivo muito claro, assim, que é exatamente esse fortalecimento interior, nos trazer a convicção de que existem os espíritos, existem os benfeitores, nós somos espíritos encarnados e nós estamos interconectados. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber que nós temos, além de uma rede de apoio de amigos, de familiares, nós temos uma rede de apoio espiritual, pessoal. É o espírito protetor seu, são os amigos do seu espírito protetor, são os espíritos protetores do centro que você participa. Quando você começa a fazer o evangelho lá, espíritos benfeitores vão assistir também, vão participar, vão doar energias. Isso tudo possibilita uma transformação dentro do nosso ambiente doméstico, ambiente familiar, o que pode trazer um pouco mais de paz, de equilíbrio e de harmonia dentro de sua casa. Ah, Luzivaldo, mas eu conheço pessoas que fazem o evangelho no lar, mas a casa é toda desestruturada, as pessoas são desequilibradas. Olha, os espíritos estão lá, eles oferecem todo esse cabedal, esse kit, vamos dizer assim, de paz, harmonia e equilíbrio. Agora, nós precisamos usar, né? Porque nós vemos muito na narrativa dos benfeitores dentro das pirâmides mediúnicas, é exatamente isso. A gente vai, a gente oferece, mas nem sempre as pessoas querem receber. Então, é preciso também que nós façamos a nossa parte. Quando Jesus diz assim: batei as portas e elas se vos abrirá, né? Até alguns dizem assim: essa passagem não tem na Bíblia, mas eu acho muito interessante. Imaginar que você vai bater numa porta e ela vai se abrir, isso envolve um gesto ativo, né? Eu tenho que ir até a porta. Eu tenho que bater na porta. Então, eu tenho que querer entrar para poder, quando a porta abrir, eu entrar. Então, é exatamente muito disso. Os espíritos estão lá, os benfeitores, eles estão oferecendo paz, harmonia, equilíbrio. Agora, se você vai usar, isso aí vai depender muito de vocês, de cada um de nós, melhor dizendo. Então, é importante que nós comecemos a entender que
O fato de estarmos numa boa companhia espiritual não quer dizer que a gente vai sorver os benefícios disso, porque nós precisamos estar também com o coração, com a mente aberto. E o Evangelho no Lar é uma oportunidade de você ter esse encontro espiritual junto com os seus familiares. E é importante que você escolha sempre um dia na semana que seja fixo. Não seja assim, essa semana na segunda, na terça, na quarta, por uma questão de logística até e de você manter uma regularidade. Olha, aqui, todos os nossos familiares sabem que nós somos espíritas e sabem que todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da noite, das 8 horas da noite, nós nos encontramos para fazer uma oração, para vibrar por harmonia, por equilíbrio e paz para as nossas famílias. E todos sabem, alguns aparecem de vez em quando, nem sempre vão, mas as pessoas do nosso seio familiar sabem que nós estamos nesse momento nos encontrando ali para conversar sobre os ensinos de Jesus, para refletir sobre esses ensinos e para orar, para trazer benefícios para nós fisicamente, para nós espiritualmente. E esse encontro semanal ele se torna uma oportunidade onde nós poderemos fortalecer as nossas bases cristãs, vamos dizer assim, os nossos valores espíritas cristãos. Esse é um momento em que você vai estudar um pouco, mas um estudo é recomendado que seja um estudo mais leve, onde você vai buscar, através desse estudo, uma introspecção para que você tenha uma condição de fazer uma oração onde você consiga trazer para você mais benefícios a respeito da paz, da tranquilidade que você pode usufruir no momento de oração. E além de que, como é feito em família, a gente aperta mais os laços familiares, né? Tá com o irmão, tá com o pai. Isso é muito agradável, isso é muito, vamos dizer assim, nos traz um alento para nossas almas. E esse é o momento que nós vamos buscar, através dos ensinos de Jesus, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança. E tem uma base muito forte para a gente fazer o evangelho em casa, o evangelho no lar, que é exatamente essas duas passagens que eu trouxe aqui para vocês de Mateus, quando Jesus diz assim: quando orares, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Nós vamos orar em nossa casa, ali, trazer um benefício para nós. Contam que Chico Xavier falava que Chico Xavier foi um dos grandes propagadores do Evangelho no Lar. Ele, o Espírito de Emmanuel, André Luiz, inclusive tem muitos livros de André Luiz que são feitos para ser usados no Evangelho no Lar, como Agenda Cristã, como Jesus no Lar, de Neio Lúcio. São livros que são mensagens curtas, que são Sinal Verde, também um livro excelente para você ler no seu Evangelho no Lar, que são mensagens curtas, elas são bem em cima do dia a dia. Eu adoro o livro Sinal Verde, ele é um livro que trata mensagens em cima do seu dia a dia. Então, quando a gente vai para o nosso lar, orar, ali, conversar com Deus, buscar nos conectar com as forças espirituais, nós estamos exercitando exatamente o quê? A simplicidade e humildade que Jesus nos traz nessa passagem. Quando ele fala sobre não sermos hipócritas, ficarmos mostrando para as pessoas que a gente reza. Não. Vamos rezar aqui, vamos conversar de forma simples, de forma humilde com Deus, para que nós possamos atrair esses benefícios espirituais para nós. E essa outra passagem, que também é de Mateus, no capítulo 6, quando diz, Jesus continua, né? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não é uma recompensa material, é uma recompensa interior. Porque, na verdade, você já percebeu quando você está em aflição e você faz uma prece sincera, se entrega mesmo. Porque às vezes a gente faz uma prece assim, vamos fazer uma prece aqui para ver se eu... Pai nosso, não. É quando você faz uma prece mesmo, assim. Já tive muitos momentos na minha vida em que eu faço prece chorando. Às vezes você passa por uma adversidade, por uma situação muito difícil, você chora e faz a prece chorando. Depois é tão recompensador, a sensação é como se você tivesse lavado a alma e o peso tivesse sido diminuído. Porque, na verdade, orar é abrir seu coração, é você se entregar mesmo, porque você vai estar orando para Deus, você vai pedir, vai estar rogando a assistência dos bons espíritos, eles leem seus pensamentos, eles sentem os seus sentimentos e eles acompanham a sua vida, então eles sabem, não tem nada em secreto, não tem nada em secreto, como diz Jesus, porque o Pai vê o que se passa em secreto em seu coração. Então você pode se abrir, pode chorar, pode esquecer de ficar mascarando as situações, disfarçando, não. Então, é importante
que nós vejamos o Evangelho no lar como esse momento de intimidade com Deus e, mais ainda, de intimidade com as forças espirituais que nos cercam. Isso tudo é muito importante que a gente tenha bem claro, que o Evangelho no lar tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa humilde. É humilde no sentido assim, de que você não precisa encher de adornos a casa para fazer o Evangelho, não uma mesa, a gente vai ver mais à frente, mas na mesa. Muito tempo a gente fez também no sofá em nossa casa, as crianças ficavam sentadas pelo chão, meu pai e minha mãe faziam no sofá, botavam uma mesinha no centro para colocar água, e a gente via, era um encontro familiar mesmo, era uma coisa. Teve uma época que a gente fazia evangelho, a gente passou por algumas situações em nossas vidas, que a gente fazia evangelho diariamente. Na hora que acordava, a gente ia tudo para o quarto do meu pai e minha mãe, na cama de casal, os filhos todos deitados ali na cama, e era feito o evangelho no lar, diariamente. E a gente, era coisa de 15 minutos antes de cada um ir para a escola ou de ir trabalhar, fazíamos o evangelho, e era muito bom. Imagina, se o evangelho é bom semanalmente, imagina diariamente. Agora, claro, eu vou fazer todo dia, Lucivaldo? Não precisa, porque a gente tem uma outra dificuldade, a gente tem outra logística hoje em dia, né? A gente está falando de 40 anos atrás, e até porque você vai ter atividades no centro espírita, você tem outras atividades espirituais que você também vai estar em contato com as forças espirituais. O Evangelho lá é uma forma de você trazer essas energias de equilíbrio, de paz para o seu lar também. E eu trouxe aqui alguns apontamentos sobre a prece, porque o Evangelho no lar tem que ser visto muito como isso. Um momento de oração em família. É um momento de oração. Então, a gente pode pegar muitos dos ensinos que Kardec nos traz sobre a prece, principalmente lá no capítulo Pedi e Obtereis, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos capítulos fantásticos, que eu gosto muito em particular, que ele nos traz exatamente essas qualidades que a prece, que o orar tem para nós, que é de humildade, mas não uma humildade assim, eu sou uma pessoa humilde, não, humildade é que ela se desenvolve, ela aparece pela sinceridade e simplicidade que você tem na forma de falar, na forma de colocar as coisas, na forma de tratar as pessoas. Porque às vezes a gente pensa assim, ser humilde é aquela pessoa que não tem nada, a pessoa que tem pouco, não. Ser humilde não é questão do que tem ou do que não tem, é do que você é. É do que você consegue mostrar de si nos momentos que você pode ajudar alguém e essa pessoa precisa de sua ajuda. E você tem sinceridade nas suas ações, você tem sinceridade no acolher, você tem sinceridade no ouvir a pessoa, não está ali só para passar o tempo, não está ali só porque, meu Deus, é uma obrigação, não. Você quer realmente ajudar aquela pessoa, você quer realmente ouvir o que ela tem para fazer. E essa humildade, da forma que Kardec nos coloca, ela só consegue ser mostrada, ser desenvolvida à medida que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente. Isso é muito importante que a gente tenha em nossas cabeças, é que a humildade, ela não é assim, não é um objetivo em si, eu quero ser uma pessoa humilde, não. À medida que eu for me desenvolvendo espiritualmente, à medida que eu for olhando os outros como meus irmãos de verdade, à medida que eu for me criando uma empatia de querer realmente estar ali disposto a ajudar as pessoas, a humildade vai se desenvolvendo. Interessante, né? Ela não é um alvo em si a ser alcançado. Ela é vamos dizer assim, uma qualidade que se desenvolve à medida que você vai se conhecendo mais, que você vai incorporando em você os ensinos de Jesus de forma prática. E ela vai começando, então, a se manifestar através de você. E isso é importante porque, à medida que eu vou desenvolvendo-me espiritualmente, que vou me desenvolvendo espiritualmente, vou conhecendo mais sobre mim, eu começo a me conhecer de fato. E eu começo, então, a ter mais sinceridade nas minhas ações, mais sinceridade na forma que eu expresso as coisas que eu penso, porque eu começo a ter, vamos dizer assim, começo a ter um coração mais fraterno, coração mais harmonioso e conectado com as forças espirituais do bem. Isso é muito importante que a gente sempre lembre. São qualidades da prece, essa humildade, como a gente está falando aqui, essa sinceridade e a caridade na oração, a caridade também nas nossas ações no dia a dia. Pessoal, caridade não é só você dar coisas, dar comida para quem tem fome, isso é muito importante. Isso também faz parte do contexto de caridade. Mas muito mais do que isso, é quando você dá um pão, você ouve essa pessoa. Eu tenho
é comum eu estar na rua e às vezes não ter nada para dar com esse tempo. Hoje em dia a gente quase não anda com moeda, né? As pessoas, outro dia eu estava numa farmácia aqui, na minha cidade, e eu estava parado no estacionamento da farmácia, já era noite, umas 10 da noite, e uma pessoa bateu no vidro do carro. Aí eu abri a porta para ouvir e ele disse: Ô, senhor, o senhor poderia me dar um dinheiro para comprar um sabonete? Aí eu disse: cara, eu não tenho dinheiro no momento, não tenho nada aqui. Você é daqui de Petrolina? Ele disse: não, eu sou de fora. A gente começou a conversar rapidamente. Aí eu disse: poxa, que pena, mas eu vou ter que ir e espero que você consiga. Aí ele virou para mim e disse assim: não preciso mais de sabonete. Eu disse: como assim? O senhor ter parado, ter conversado comigo, poxa, eu vou dormir hoje aqui. Eu até perguntei: você comeu algo? Já disse: comi, que tem um restaurante aqui na minha cidade que eles servem refeições para o pessoal morador de rua todos os dias. Ele já comia aqui no restaurante do lado aqui, eu só queria tomar um banho. Até disse ele: ó, vou vir amanhã, passo por aqui, eu vou organizar para trazer para você alguma coisa. E depois eu passei e deixei com ele algumas roupas, camisas que eu tinha aqui, né, short. Mas assim, a forma que ele disse: poxa, o senhor ter falado comigo me fez perceber que o dia hoje ganhei o dia. Aí eu disse: várias pessoas eu bati, ninguém me olhou, ninguém deu uma boa noite. O senhor já chegou me dando boa noite e conversando. Mas eu não fiz isso para aparecer. Eu fiz isso porque naquele momento eu estava muito ser espírita, tem isso também, né? Você vem mais conectado. Ah, o João é uma pessoa maravilhosa. Não, eu estava bem conectado, então eu aproveitei o momento. E eu me cheguei em casa e me senti muito bem. Aí fui já separar algumas coisas para passar no outro dia cedo lá, para deixar para ele. Isso me fez me sentir muito bem. E a gente tem que aproveitar esses momentos que Deus nos oportuniza em nossas vidas, que nos faz ser úteis, sermos coautores do amor de Deus na terra. E a oração, quando você está em oração, você se conecta com a oração, isso possibilita que ela perdure não só no momento que você faz a prece, mas durante também o seu dia todo, também durante a sua semana. Nós precisamos lembrar disso. A oração, ela pode perdurar os benefícios dela muito mais tempo depois do que no momento que a gente faz. E eu sempre lembro dessa passagem de Kardec, que tem na Revista Espírita de 1868, também na Gênesis, que Kardec diz isso, muito interessante, né? Que o pensamento e a vontade são para os espíritos, o que a mão é para o homem. E é interessante a gente pensar nisso, porque orar é a gente usar o nosso pensamento, a nossa vontade para o bem. Então, olha só, se eu estou usando o meu pensamento e a minha vontade para o bem, para atrair paz, harmonia para mim, e isso é como se fosse as mãos para o homem, então, na verdade, eu estou de fato trazendo pelo meu pensamento, pela minha vontade, essas energias que me fazem bem. Agora, como eu vou utilizá-las? O que eu vou fazer delas? Importante que nós lembremos disso. E aí vem aquele recadinho importante: todos os dias, quando a gente acordamos e fazemos uma prece. Não saímos de vez da cama, não saímos de vez para o trabalho, para a escola, para fazer qualquer atividade que a gente tenha a fazer. Por quê? É como se fosse assim, pessoal. Eu sou profissional de educação física, então o exercício ele vai melhorando o músculo a cada treino. Então, eu treinei hoje, melhorei um pouquinho a fibra muscular, esse músculo do braço. Treinei amanhã um pouquinho da coxa, e por assim vai. Então, a cada dia vai se somando esse efeito. Imagine que a prece é isso. Você faz uma prece agora de manhã, ela dá um efeito X. Aí de tarde, eu dei uma parada, dei uma respirada. Deixa eu ler aqui uma mensagem aqui, reconfortadora. Eu intensifiquei mais ainda o poder dessa oração. À noite, vou deitar, faço uma prece novamente. Isso vai é como se a gente fosse ampliando o poder da oração, aumentando a intensidade dessa iluminação. Se a gente faz isso todo dia, a gente vai mantendo então essa chama cada vez, essa iluminação, essa luz cada vez mais intensa e constante. E quando a gente começa a pensar, opa, peraí, eita, deixa eu voltar aqui. Quando a gente vai pensando sobre dessa forma, a gente começa a entender os objetivos principais de fazer o Evangelho no lar, que é harmonizar o nosso ambiente e fortalecer os nossos laços familiares. Como é que a gente harmoniza o nosso ambiente? Cara, se a gente senta para fazer uma prece, 5, 6 pessoas, 2, 3, ou só uma, se for o caso de você estar fazendo sozinha, olha o que você pode trazer nesse momento para todo o seu ambiente, para todo o ambiente seu, ali de sua casa, como ao derredor dele, a depender de como você esteja conectado, possibilitando que energias harmônicas possam fazer uma sepsia de todo o seu ambiente, tirando pensamentos negativos de sua cabeça,
Quantas vezes a gente às vezes chega está em casa triste e essa energia de tristeza vai impregnando o ambiente também e no momento de oração a gente consegue limpar isso, fazer uma asepsia espiritual do nosso ambiente, possibilitando com que a gente tenha uma sala, um quarto mais acolhedor para que a gente possa dormir, para que a gente possa descansar, além de fortalecer os nossos laços familiares, porque é um momento de conversa, é um momento onde cada um está ali para dar a sua opinião de forma respeitosa, de forma harmônica, o que vai propiciando um momento de convivência, não só física, mas espiritual entre os familiares. Isso é muito bom, porque nos ajuda também a atrair a companhia dos bons espíritos. Olha só, está ali você conversando com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, ou com seus irmãos, ou simplesmente com amigos que participam com você do Evangelho do lar. Olha como os espíritos ficam felizes também, né? Porque os bons espíritos também, eles se rejubilam quando verem que os seus assistidos estão entrando nos eixos, vamos dizer assim, no caminho realmente do aprendizado da doutrina espírita, do aprendizado dos ensinos de Jesus. Isso faz por onde as vibrações do ambiente fiquem mais harmônicas, fiquem mais, vamos dizer assim, elevadas e equilibradas, o que vai propiciando um bem-estar para todas aquelas pessoas ali, Paulo. E eu estava, como eu estava dizendo no início, e acabei não comentando diretamente, Chico Xavier dizem que ele costumava dizer que quem faz uma casa que faz o evangelho no lar, ela consegue irradiar vibrações para toda a rua onde é feito aquele evangelho no lar. Já pensou se você faz seu vizinho, seu outro vizinho, o da outra rua, como é que isso não fica, né? Como é que essa situação espiritual do ambiente daquela região não fica mais agradável, mais tranquila, para que as pessoas possam ter uma conexão melhor? Além de que no evangelho no lar é o momento da gente treinar também a educação dos nossos sentimentos. E isso vai acabar contribuindo para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, o Evangelho do Lar, ele se torna um momento de encontro de almas que vão conectá-las com as forças espirituais do bem, da paz e da harmonia. E essa conexão espiritual que é possibilitada no Evangelho no Lar, além de conectar, como eu já disse, todos os encarnados, também nos conecta com nossos familiares que já desencarnaram. Sempre que a gente vai começar o Evangelho, minha mãe sempre fazia assim: aqueles entes queridos que já partiram, que possam se fazer presente, que estejam aqui junto a nós nesse momento de oração. E minha irmã mantém essa tradição, né? Aquela que dirige o Evangelho. Ela sempre pede que os entes queridos, que seja possível estarem presentes ali, que estejam. E a gente se sente muito bem, porque a gente sente essas vibrações dos nossos familiares que não fazem parte mais aqui do plano físico, estão só no plano espiritual. Nós sentimos que esses vínculos ainda existem, que muitas vezes a gente se emociona e um diz para o outro assim: nossa, eu tive a sensação de que manhã já esteve aqui. Eu não, também senti desde cedo. E olha, eu vou dizer a vocês, às vezes os nossos familiares, a gente tem semanas que a gente consegue ficar tão bem conectado com o Evangelho, que a gente sente a presença, a proximidade dos familiares um dia antes do Evangelho. Isso é muito bom. Aí, Luzivaldo, como é que faz para isso aconteça? A gente está buscando sempre estar com a nossa mente em oração, buscar estar conectado. Mas não é sempre que acontece isso com a gente, né? É quando aquela semana que a gente consegue estar bem conectado com tudo de bom, tudo sempre vibrando no bem, né? Acaba atraindo também essa presença. E fora nossos familiares que estão sempre ali, mesmo os desencarnados, também tem os bons espíritos que nos assistem, que não falta assistência deles, pessoal. Eles sempre estão presentes ali, nos distribuindo boas energias, nos orientando intuitivamente, soprando nos nossos ouvidos boas ideias, acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando as nossas almas. Sempre estão ali. E vamos entrar agora aqui, como passa para vocês um guia prático para aquelas pessoas que ainda não fazem o Evangelho e que gostariam de implantar em sua casa. Como é que poderia fazer? Gente, como eu já disse, tem que seja uma coisa bem simples. Eu vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações de como você pode proceder. Mas não é um protocolo rígido, uma forma, vai fazer sempre assim. Não, a gente pode ir adaptando essas situações. Mas, de forma geral, o que a gente observa é esses pontos que devem ser observados, devem ser vistos com certa seriedade e importância. Você ter um dia fixo e um horário é importante por questão de logística. Claro que nunca vai faltar assistência espiritual para você. Eu costumo dizer assim: Luzivaldo, essa semana eu não consigo fazer
fiz uma viagem, não consegui fazer o evangelho no lar na segunda, eu faço sempre na segunda, mas posso fazer no sábado. Conversem com os espíritos. Não precisa, se você puder avisar, olha, semana passada eu e minha irmã tivemos um curso, nós não pudemos fazer o evangelho no lar que a gente faz, no dia de terça, foi no mesmo horário, a gente não podia perder esse curso. Nós conversamos com os espíritos, olha, a gente não vai poder semana que vem, mas o que é que a gente faz? Naquele momento a gente busca lá no curso se concentrar, estar em conexão, pedir assistência. Eu até disse assim, ó, benfeitores, se vocês iam para o evangelho hoje, era de ir para o evangelho lá em Juazeiro, vem aqui hoje para o curso, fica aqui comigo, me ajude a entender melhor a aula. Eu peço mesmo, conversa com eles assim. Então é importante que tenha data, um dia e horário fixos e que você não passe 30 minutos. Não tem necessidade de passar, porque é uma reunião de estudo leve. A ideia é você se conectar com os amigos espirituais, de forma através da oração, principalmente. Já teve época da gente fazer o evangelho 10 minutos, como eu já disse aqui, 15 minutos. Eu tenho amigos que fazem sozinhos o evangelho, fazem 5 a 6 minutos. Eles leem uma passagem do evangelho, se concentram, fazem uma vibração. O importante é que você crie a regularidade de fazer e que você propicie um momento de tranquilidade para que você possa fazer uma prece de forma mais aprofundada, já que você às vezes fica no corre-corre do dia a dia e não consegue fazer isso. Muito importante a preparação do ambiente. Minha mãe criou um regime assim, antes do evangelho, 30 minutos antes, não se ligava a televisão. Já ia se arrumando, a gente ia colocando água, e poderia ficar na sala conversando, mas televisão desligada. Na época, eu não tinha tanto esse negócio de celular, esse negócio de redes sociais, né? Mas evite ficar em rede social, é uma higiene mental. Eu vou fazer o evangelho, não vou, já vou pegar o celular, já avise para as pessoas que são importantes para você. Olha, tal dia eu faço o evangelho, se for possível avisar, se não for, você deixa ali no silencioso, deixe lá, para que você possa criar um momento de introspecção, para que você possa se conectar com as forças espirituais do bem. E se você ficar nesse negócio internet até a hora de começar o evangelho, isso não é muito bom. Recomendo até no dia da escola aqui, fique só no Zap para poder ver a hora que a gente diz mensagem. Evita ficar no Instagram, vendo outras coisas. No momento da escola de aprendiz, vai trazendo já a sua atenção para cá, para que seu coração e mente já estejam preparados para o nosso estudo. Mesma coisa no evangelho no lar. É importante sempre ter um momento de prece para começar as atividades. Eu conheço pessoas que fazem uma meditação, tem outros que fazem um momento de exercícios respiratórios, fazem vibrações, está valendo também, porque o importante é que você faça uma parada para começar as atividades e você traga a sua atenção voltada para as companhias espirituais que estão ali. É importante que você busque se conectar, seja da forma que você acha melhor, meditação, oração, vibração, para que você se conecte com os bons espíritos que já estão presentes ali desde cedo para ajudar você no trabalho do Evangelho no Lar. E aí a parte prática, claro que se é o Evangelho no Lar, é importante que você leia uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no nosso grupo, aqui no nosso Evangelho, a gente já teve períodos de fazer a leitura sequenciada do Evangelho. A gente já fez períodos em que a gente abria aleatoriamente numa passagem, depois voltamos para a sequenciada. A gente fica sempre alternando isso, mas sempre lemos o Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos um breve comentário buscando pontos de reflexão que possam ser práticos no nosso dia a dia. Geralmente, quem faz a leitura é minha irmã, e ela faz algumas observações, e eu contribuo também com algumas observações, mas sempre coisas assim muito leves. Após a leitura do Evangelho, a gente sempre lê um livro. A gente lê Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que eu gosto muito, que são mensagens curtas, Sinal Verde, como eu já disse. Agenda Cristã também é um livro que é muito utilizado no Evangelho. Logo após o Evangelho, a gente lê esse para que essas mensagens nos tragam mais introspecção para a oração no final do Evangelho. A gente faz uma prece de abertura e fazemos uma prece de encerramento. No meio, a gente lê o Evangelho, comenta, e depois lê uma mensagem com o objetivo de nos trazer mais reflexões para que nós possamos fazer a prece de encerramento. E nesse momento é onde a gente agradece pela presença dos amigos espirituais, dos familiares que estiveram ali, e agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos ali naquele momento. E aqui na nossa casa a gente usa água fluidificada, a água para ser fluidificada, entre aspas, né? Água para ser energizada. Teve períodos que a gente não colocou a água, não é uma coisa, tem que ter água, ela é opcional.
depois a gente voltou a água, a gente teve períodos que não colocamos a água, porque não pode ser visto assim, se não tiver água, não funciona. Não, às vezes você está num lugar, poxa, eu viajei, estou aqui no hotel, ou eu estou aqui na casa de um amigo, vou me recolher ao meu quarto, é a hora do meu evangelho, vou fazer uma prece assim mais curta aqui, me conectar com os benfeitores e não vou pegar água, porque às vezes a gente está na casa de alguém que não comunga das mesmas ideias nossas, e a gente fica muitas vezes assim, inibidos de expor que a gente fazia o evangelho. Então, eu já cheguei a fazer o evangelho no banheiro, tá na casa de pessoas que não concordavam com minha visão espiritual e sabiam que eu era espírita, mas aí eu vou ao banheiro, vou ao banheiro. Ia e fazia uma oração lá, uma prece, aí a pessoa dizia, demorou tanto no banheiro, não, porque estava meio ruim. Mas eu estava fazendo a minha prece, estava me conectando com as energias espirituais, com os benfeitores espirituais que eu tenho o costume de comungar. E não botei água. Mas é muito legal você ter água e na hora e colocar água e ter um momento ali durante o evangelho que você peça para que a água seja magnetizada. Aqui a gente coloca as mãos em direção à jarra de água e fazemos vibrações pedindo a Deus que essa água tenha energias salutares para nós, que ela seja benéfica para nosso corpo, para nosso espírito e direcionamos as nossas mãos para ela. Fazemos assim, aqui no Evangelho Minha Casa. Inclusive, se eu não colocar a mão, não tem problema nenhum. E se eu quiser, eu botar só um copo d'água, pode ser. E o copo tem que ser de vidro, de plástico, o copo que você tiver disponível. O importante é o conteúdo que tiver. E o que a gente quer trazer como observações importantes é que, como a gente já disse, que seja simples esse momento, seja um momento agradável para todos que estiverem ali. Não crie, a prece tem que ser feita sempre um Pai Nosso. Não, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, se você gosta. Pode não ser nem Pai Nosso, nem Ave Maria, fazer como eu fiz aqui na abertura da nossa atividade. É importante que você se concentre e converse com Deus. Isso que é importante. Não precisa de. Eu tenho que botar uma toalha branca na mesa? Não, de forma nenhuma. Tem que ser numa mesa? Pode não ser na mesa, pode ser no sofá. Agora, que se você vai usar água, que tenha um lugar que você possa colocar água e não ser derramada. Eu posso fazer sentado no chão? Pode, tudo bem. Posso fazer em pé? Pode, mas vai cansar. Mas é importante. Preciso botar um incenso? Não, não precisa botar nada disso. Você vai sentar e vai fazer uma conversa com Deus. Simples e sincera. Só isso. A recomendação qual é? Siga o exemplo de Jesus. Jesus orava nos montes, Jesus orava na casa dos cobradores de impostos, Jesus orava em todo lugar. Então, é esse o exemplo que a gente tem. E é importante que você insira todas as pessoas ali dentro daquele contexto do momento. Peça um familiar para ler o Evangelho, pede outro para comentar. Se não quiser comentar, você comenta. Depois, na hora de ler o livro de mensagem, pede, fulano, você poderia dar uma lida nesse livro? Aí, não, vou pedir não, porque fulano não lê direito. Gente, é um momento de congraçamento dos familiares. Não está ali para corrigir ninguém, você está ali para compartilhar. Então, pede para ler. Fulano, você podia fazer a prece hoje? Quando a gente era mais jovem, mais novo, minha mãe avisava, semana que vem, fulano vai fazer a prece de abertura, Beltrana de encerramento, ela já ia inserindo na gente. Ela comprava esses livros infantis espíritas de Nélio Lúcio, de Chico Xavier, do Bezerrinho, do Jumentinho, e nós crianças líamos, tinha um momento que a gente lia esses livros, que são historinhas bem curtas, a gente lia essas historinhas para já inserir na gente, isso é muito legal, porque você começa a colocar a criança para participar e ele vê que é uma coisa gostosa, agradável. Por isso que o evangelho não deve ser uma coisa muito demorada, para que todos tenham um momento agradável ali. Então, isso é a prática do evangelho no lar, que é uma prática de amor. Deve ser uma prática de amor, uma prática amorosa e uma prática de acolhimento de todas as pessoas que fazem parte da sua família. É importante, se for possível, que você insira todos. Se não for possível, você faz só. Não tem problema nenhum. É muito importante que você possa inserir a prática do evangelho no lar. Eu faço no meu quarto, os meus familiares não querem fazer. Vai para o seu quarto. Eu não tenho quarto. Faz no banheiro. Faz numa parte da casa que possa nesse momento ficar ali, por 5 minutos que seja, você possa ficar ali tranquilo, ler uma passagem de reflexão e fazer uma prece. Essas são as informações que a gente queria trazer hoje, pessoal, sobre o Evangelho no Lar. Espero que elas possam realmente trazer um benefício para vocês e, principalmente, ser um estímulo para que você possa implantar essa prática de amor no seu seio familiar, na sua casa, no seu ambiente doméstico. Vou dizer a vocês que, com certeza, vocês vão trazer mais paz, harmonia e equilíbrio para o seu ambiente, para as pessoas que convivem com você.
Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou parar a gravação e nós vamos abrir para os nossos comentários, certo? Deixa eu ver.